Estamos aqui no seminário onde vou entrevistar o padre João Batista Libânio. Qual o objetivo desse seminário? O objetivo do seminário é propiciar uma reflexão teológica para os alunos, muitos pastores, pessoas que têm uma atividade muito grande, sobre a temática fé e a realidade social. Como a atual situação, os problemas atuais afetam a fé cristã. E como um pastor e um sacerdote católico, da mesma coisa, vão se comportar para anunciar essa fé nessa sociedade. Quais são os temas principais da sua palestra? Eu escolhi 3 temas. Primeiro, mostrar que a nossa fé ela é interpretada a partir das situações em que nós vivemos. Aí eu usei uma palavra técnica que nós chamamos de hermenêutica, isto é, a interpretação. Se nós não compreendemos que nós estamos interpretando a palavra de Deus, pensando que nós somos dono dela e a temos fixa, nós não percebemos o momento cultural que nós estamos vivendo. Depois nós vamos estudar também o fenômeno religioso, que é muito importante hoje, esse surto de várias religiões, essa busca carismática no mundo de hoje, e depois o problema sério dos pobres na América Latina e no Brasil, naturalmente. A faculdade basicamente é protestante, né? Como o senhor vê ser católico? Como é que o senhor está vendo esse encontro? É muito positivamente, naturalmente. Por quê? Porque é uma busca de um melhor diálogo ecumênico, isto é, diálogo entre as denominações cristãs. Então eles convidaram um católico para falar. Isso mostra uma abertura da parte deles e também uma abertura da nossa parte de saber respeitar as diferentes denominações e oferecer uma reflexão que não seja, diríamos, estritamente católica, mas uma reflexão que ajude todas as denominações cristãs. Portanto, a reflexão que eu faço aqui, ela é tão válida para um católico como para um protestante. Estamos dando início agora ao nosso primeiro seminário sobre fé e modernidade, realizado pela Faculdade Quirós de Maranguape, e nós vamos ter aqui 2 conferencistas na área de teologia. Hoje nós vamos ter pela manhã a presença do professor doutor João Batista Libânio, doutor pela Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma, e à tarde nós teremos a conferência do professor doutor Alexandre Carneiro de Souza, doutor em Teologia pela Universidade Federal do Ceará. Nesse exato momento, dando abertura, nós damos boas-vindas aos participantes. Nós teremos conferência pela manhã, à tarde e à noite, algum debate sobre as 2 conferências. E nós temos aqui o coordenador do curso de Teologia, o professor Rogério Estênio Matos, que vai ficar com a palavra agora com vocês. Bom dia para todos. Eu vou ser bem objetivo. Primeiro quero pedir desculpa pelo atraso. Mineiro normalmente não atrasa, ele é mineiro. Mas nós tínhamos uma entrevista para fazer com a televisão da Assembleia, que está aqui, e eles vão gravar isso, e naturalmente essa divulgação era muito importante. 3 coisas me impressionaram no meu tempo de aluno que andou pelo mundo todo. Primeiro, no final da civilização grega, século III, II a.C., houve um certo desânimo com aquele grande projeto de cidadania ateniense. E sobretudo com Alexandre Magno, que era um verdadeiro tirano no bom sentido da palavra, que universalizava tudo. Então acabou-se o cidadão e todo mundo virou súdito. E as pessoas mais inteligentes se reservaram e surgiram aí a filosofia pós-socrática. E uma das escolas que me pareceram interessantes resolveu abrir a sua escola no meio dos jardins, deixou a cidade e foi trabalhar no meio dos jardins, na natureza. Segundo exemplo, como vocês sabem, eu morei 2 anos em Jerusalém, e uma outra coisa que me impressionou profundamente é que 2
séculos, se não me engano, um século antes de Jesus Cristo, um grupo de judeus abandonou a cidade e, voltando àquele ideal de deserto do Antigo Testamento, fizeram uma comunidade praticamente monacal no que nós chamamos hoje de Qumran. Isto é, era um ambiente completamente fora da cidade. Né? Se afastaram da cidade porque, de certo modo, o judaísmo é uma religião desértica, desprovida de tudo quanto é esse aparato religioso que nós temos hoje aqui. Bom, com essas experiências, na hora que eu pensei no seminário, uma última coisa. Eu tenho certeza absoluta, isso é até um pouco de prepotência, se Jesus Cristo morasse em Maranguape, ele vivia aqui, no Cascatinho. Porque o homem vivia no Jardim das Oliveiras, que é exatamente algo parecido, menorzinho do que isso. Mas essa sede de natureza que todo religioso e todo filósofo tem é uma coincidência extraordinária. Quando eu pensei esse seminário, eu não pensei no seminário entre quatro paredes de cimento armado. Eu gostaria de tirar vocês da cidade, essa produção humana que tem que ser revista, uma coisa maluca, que são as cidades hoje, sobretudo no Brasil. Trazer vocês aqui para a natureza, fazer vocês tomarem um banho dessa nossa mãe, tão silenciosa. A natureza não diz nada. Ela está aí, o sol nasce, se põe, ela produz seus frutos, a natureza de uma humildade fantástica. E eu acho que nós estamos, todos nós, assim, misturados de gás carbônico, de tudo que se possa imaginar. Então, esses 2 dias seria, para começo, uma lavagem de natureza, um retorno à natureza. E dentro desse ambiente de natureza, vocês vão ter aqui 2 pessoas fantásticas, o Padre Libânio e o professor Dr. Alexandre. Eu tenho a impressão de que vocês não vão voltar jamais nos mesmos que chegaram aqui agora. Primeiro, pelo banho de natureza. E segundo, pelo que vão ouvir desses 2 grandes estudiosos, cristãos, trabalhadores. E eu queria desde já, olha, vi de Belo Horizonte, como ele veio hoje. Um homem desse que já teve 500, 600 conferências, isso tudo imaginar. Ex-reitor da PUC. Assessor do CNBB. De repente eu ligo para ele, Libânio, Maranguape. Onde é? Não tem no mapa, tem que comprar e colocar, porque é muito pequeno. Mas rapaz, o que é que eu vou fazer aqui, cara? Eu já sou... Então, que avião pega? Rapaz, não vem de avião, vem de jangada. Aí finalmente, ele estava, semana passada, na América do Sul. Cusco, né? Então, temos aqui esse homem. O pessoal lá em Minas deve ter dito para ele, tu é doido, tu vai para onde? Maranguape. E tu já conhece? Não sei. Quem vai te receber? Talvez o Rogério. Mas ele já sabe que eu sou meio poeta, podia até desencontrar. Portanto, foi uma gentileza extraordinária dele vir aqui, de uma amizade extraordinária. E eu já coloquei isso para ele, eu vou colocar. Eu não quero aqui mais do que 40, 30 pessoas, já é demais. Por trás dessas 30 pessoas, tem 2.000, 3.000 pessoas. Então eu já disse para ele, aqui é um auditório a nata da nata. Eu já disse que admiro muito vocês, são pessoas sérias, responsáveis. E eu vou dizer um negócio agora que normalmente eu não digo. Vocês tratam de uma realidade que é de uma responsabilidade enorme. Se eu fosse vender bombril não funcionou, mas passar Deus, se você estiver passando errado. Mas Deus não diz nada, ele é calado, gente boa, mas ele anota tudo, chega lá em cima, opa, o que foi que você disse? Portanto,